Olá, meu querido internauta, muito boa noite. Eu espero que você tenha gostado da nossa última live, que foi muito boa mesmo. Temos conosco o professor Itamar Silveira, que escreveu esse livro maravilhoso, né? E hoje nós vamos começar a, a falar sobre os 5 primeiros capítulos. Nós vamos ir direto ao assunto, né? Hoje é dia 22, né? 22 de novembro, estamos terminando o mês, né? E nós esperamos que você, querido internauta, goste dessa live, então nós vamos pedir que você dê o seu like, não esqueça disso, tá bom? A gente tem que pedir, né, para você colaborar com o canal, né? Dê o seu like, compartilhe, dê o seu comentário também, faça um comentário para a gente saber se foi do seu agrado ou não, ok? Então, eu já vou passar para a, os cumprimentos, tanto do professor Itamar primeiro, depois o Alexandre, e aí a gente vai iniciar a nossa live. Professor Itamar. Bem, é um prazer estar mais uma vez conversando com vocês e com aqueles que estão acompanhando, que vão acompanhar depois a produção desta live, né? Então, estou à disposição para falar até o nosso público enjoar. E como você falou Ah, aí, para os que gostaram, dar o seu like, os que não gostaram, dê o dislike também, que para a plataforma tem o mesmo sentido, né? Quem quiser xingar, pode xingar também, que vai dar repercussão. É isso aí. Alexandre. Bom, uma boa noite a todos, né? Os internautas, ao professor e a você, Claire, por parabenizar também pela iniciativa de fazer uma entrevista tão importante, com um assunto tão importante com o professor, né? O professor Itamar, que é uma pessoa que a gente conheceu e foi muito feliz a sua escolha, Claire, em escolher o professor Itamar. O livro é uma sumidade, é Dúvida. fantástico, é muito bom, como eu já falei na outra live, tem uma didática muito legal, a linguagem é muito simples, ou seja, ninguém vai reclamar que não está entendendo o que o professor está querendo passar. E, na verdade, eu considero esse livro os olhos, né? Um portal, é um portal mostrando a sala de aula do dia a dia das universidades à população. Então, quem quiser saber como funciona de verdade, não a utopia pregada por aí, mas como funciona as universidades dentro da sala de aula, é simples, é só pegar o livro As Universidades são Subordinadas da Sociedade, do professor Itamar Silva, e ler, que vai conseguir entender facilmente. Os capítulos são curtos, você não vai reclamar de que está muito longo, né? Capítulos curtos, entendimento fácil, linguagem acessível. Eu acho que todo mundo vai se deliciar, os amantes da leitura vão se deliciar nessa literatura maravilhosa do professor, que eu já, desde já, parabenizo por essa escritura. Muito obrigada, viu, Alexandre, pelas suas palavras. Realmente, a hora que eu vi esse livro, né, eu falei: ah, não, esse livro eu vou ter que conseguir fazer algumas lives com o professor Itamar, porque eu achei incrível. Professor, nós tivemos aí no último domingo, né, a prova do Enem, e eu gostaria que, antes do senhor comentar, né, o senhor iniciar os primeiros capítulos, né, agradeço demais a sua atenção e a sua paciência de estar aqui conosco, porque o nosso trabalho também é amador, né, então até a gente acertar os pontos, aí sempre demora um pouco, e eu agradeço muito
pela sua paciência, pela sua gentileza de estar aqui conosco. E antes do senhor comentar o seu livro, rapidamente eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do Enem, né? Quantas pessoas foram participar do Enem no domingo com aquela expectativa de poder entrar na universidade de uma forma um pouco, né, mais fácil, né? Então, o que o senhor diria a respeito disso? Bom, vou começar dando uma dica de prestar vestibular, de fazer Enem. É importante ter conhecimento dos conteúdos, sim, mas, acima de tudo, ter conhecimento do vetor, digamos assim, do viés, melhor dizendo, do viés ideológico das universidades. O exame de vestibular, o exame de Enem, já é um funil, e um funil ideológico. Então, tem alguns critérios que, quando o aluno vai fazer uma redação, vai responder uma questão, ele tem que estar com ela pronta na cabeça. Por exemplo, tudo aquilo que representa os valores ocidentais, trabalhar sempre numa perspectiva negativa. Se você quer passar, se não quer passar, pode escrever o que você acha que é verdade. Mas se você quer passar, você tem que escrever o que a banca examinadora quer que você escreva e o que ela acha que é verdade. Então, tem uma coisa que é básica. Olha, eu digo isso porque, inclusive, eu orientei uma amiga minha que prestava vestibular na minha universidade, lá no curso de Direito Noturno, que era muito concorrido, e ela não passava, mas ela estudava tudo e não passava. Aí, um dia, nós saímos para jantar e eu falei, olha, eu vou resolver teus problemas. Fui dando essas dicas, né? Então, assim, se tem um conflito, alguma coisa que tem brancos e não brancos, aposte que o não branco está correto, o branco está errado. Se é cristão e não cristão, o cristão está sempre errado. Homem e mulher, o homem está sempre errado. Hétero e homem, o hétero está sempre errado. Então, quando você coloca, se você fizer tabular isso, né, fazer o esqueminha, o vestibular e o Enem vai estar sempre mais à mão de quem vai prestar. Colonização é algo do mal, absolutamente. Tem que assumir isso. É do mal, né? Bom é a cultura primitiva, trabalhar na perspectiva que questões, por exemplo, conflito no Brasil indígena, trabalhar na perspectiva que os indígenas viviam aqui até a chegada dos portugueses em harmonia, era uma vida feliz, eles estavam praticamente no Éden, né? E aí apareceram os portugueses, destruíram isso aqui. Então, aí apareceram os malvadões, né, professor? Exatamente. Qualquer que for o ponto que o aluno for fazer, ele tem que usar esta metodologia e não falha. A minha amiga que eu orientei nesse sentido, ela passou no vestibular seguinte com folga, bem classificada, porque ela sabia o conteúdo, mas ela escrevia não o que a banca examinadora queria. E lá no gabarito já tem a resposta adequada ao que a banca pensa. Sem contar que a própria elaboração das provas, eu falo, fui elaborador de prova durante 3 anos do vestibular, o próprio elaborador de prova, o que vem para você elaborar, por exemplo, uma questão, porque, assim, na sala que você prepara as perguntas do vestibular, você não pode sair com nada, nem trazer nada, né? Então, tudo tem que estar lá. Então, assim, tudo que tem que estar lá já é tendencioso, já é uma perspectiva, né? Bom, colocadas essas questões iniciais, eu diria assim, eu tenho muita pena porque as pessoas têm muita esperança na universidade, em especial os pais, né? Os pais esperam que os filhos vão fazer um curso universitário, vão sair de lá pessoas melhores, pessoas preparadas em suas áreas, e com seu preparo intelectual e técnico vão contribuir para o desenvolvimento da sociedade,
para dias melhores para todos nós. E aí está, de fato, o grande engano, né? As universidades até produzem pessoas competentes, sim. Como diz o ditado, porque tudo dá defeito, né? Mas se não der defeito, até tem já pego aqui no primeiro ponto do meu livro, que se chama Um Plano Globalista para a Educação, né? Um plano globalista de educação. Quando você vai analisar as agências, digamos assim, que orientam, né, a perspectiva da educação no mundo, ela trabalha sempre naquela perspectiva de promover como podemos chamar, um downgrade, né? Não é um upgrade, não é um crescimento, mas uma queda geral. Por quê? E aí vem um ponto interessante, porque a educação, ela é, digamos assim, toda ela é voltada para negar o indivíduo e privilegiar o coletivo. Então, é mais importante que a criança, desde o ensino da idade mais tenra, do ensino fundamental, digamos assim, não é para ser um ambiente em que ela se sobressaia, porque se ela se sobressair, ela vai humilhar aqueles que não têm a mesma habilidade, né? Inclusive aquela ideia que se teve, que até implementaram em parte, depois não deu certo, de fechar as APAES e transferir todos os alunos excepcionais para a sala de aula convencional. Então, assim, aquilo não era nenhuma, digamos, solidariedade, humanidade, para tratar os excepcionais com mais dignidade. Ao contrário, a questão era rebaixar o nível, rebaixar a produtividade em sala de aula. Né? Olha. Porque se tem um aluno que tem um déficit muito grande, que tem uma capacidade cognitiva muito reduzida, e se ele vai estar na mesma sala, a professora vai ter que nivelar por baixo, não é por cima. Sim. Né? E é esse o grande objetivo. Então, você tem um plano global para reduzir o nível de conhecimento das pessoas. E é claro que no Brasil reduz mais ainda, né? Assustador, né, professor? Assustador. Mas, só para a gente o nosso internauta guardar bem, mostra a capa do seu livro, que eu não estou com ele aqui. Isso, aí. Ótimo. As universidades são os tumores da sociedade. Da sociedade. Querida internauta, esse livro, você tem que comprar esse livro, você compra com o professor, pode comprar com ele também. E olha, dê de presente, Natal aí, dê de presente, porque eu sei que vai ser muito bom, né? Mas continue, professor. Até porque, Claire, assim, nós vivenciamos hoje, nesse período que nós estamos, em especial hoje, né, 22 de novembro de 2022, um dos momentos mais tensos do Brasil. É verdade. Mais tenso da história brasileira. E por que está assim? Por que estamos com a sociedade de valores invertidos? O delinquente não pode mais ser algemado. No entanto, vejo um vídeo hoje que a Polícia Rodoviária Federal prendendo caminhoneiros que estavam em manifestação pacificamente, algemados e colocados no baú de um camburão, lá no gavetão do camburão. Né? Então, assim, essa inversão de valores saiu da onde? São das universidades. Exatamente. A universidade é a máquina que produz, digamos assim, é uma usina de irrigar células cancerígenas na sociedade. Nossa. Isso em todas as áreas, infelizmente, né? E até o tópico segundo, que faz uma coligação com isso, né? Depois, até outro dia, a gente pode até retomar isso com mais detalhe, mas diria assim, é o título que eu coloquei, não ocorreu por acaso. Então, quando as pessoas observam essa inversão de valores, que o bandido é a vítima, e a vítima que é a maldosa, que está todo o sistema voltado para privilegiar o mau elemento e punir o bom,
Isso foi sendo construído ao longo de décadas e patrocinado preferencialmente pelas universidades. Assim, desde a questão da língua neutra, né, a crítica que se faz hoje, por exemplo, à língua culta, né? Então, você não pode corrigir um aluno que está falando errado, porque é a forma dele falar. E essas coisas estão presentes, assim, em muitas coisas na sociedade. Eu tenho uma afilhadinha de 5 anos e ela tinha a mania ela estava fazendo alguma coisa errada, de brincadeira, na hora que vai fazer, pintar, assim, ela falava assim, eu corrigi ela, falava assim, não, mas isso é o meu jeito. Isso ela aprendeu em algum lugar, né? Ela aprendeu em algum desenho, em algum lugar. Aí, com muito custo, eu consegui convencer. Não é seu jeito. Tem um jeito certo e um jeito errado. Você está fazendo do jeito errado. O seu jeito é o jeito errado. Aí, digamos assim, mas isso começa lá embaixo. Eu até não sei onde foi que ela aprendeu isso. Essa argumentação que é o meu jeito, né? Porque isso é o quê? Isso é uma pequena fração do relativismo cultural, do relativismo moral, né? Então, aquela questão, até que nós discutimos um pouquinho na live passada, o pedreiro ganha sua vida assentando azulejo. E aí, essa perspectiva que todos são iguais, o assaltante ganha vida fazendo assalto, o traficante vendendo farinha de trigo, né? Então, esse relativismo, mas tudo isso sai de onde? Sai da universidade. Uma das primeiras coisas que a gente aprende nas áreas humanas não é nem um conteúdo específico, isso está presente, está também em conteúdo específico, mas está presente em toda a argumentação. Não existe verdade, o que eles falam, né? Existe, cada um tem a sua verdade. Bom, cada um tem o seu argumento. Isso não quer dizer que cada um tem a sua verdade. Um hospício, né? Já está um hospício, né? Então, assim, não é que cada um tem o seu argumento, mas a verdade é uma só. Né? Eu sempre gostava de trabalhar em sala de aula isso. Os alunos vinham com essa história. Professor, mas não existe verdade. Todas as interpretações são verdade. Aí eu pegava um caso bem concreto, né? O carro atropelou o poste, quebrou o poste. Como é que você diz? O poste saiu correndo atrás do carro e quebrou o carro? Não, tem uma verdade ali. Né? Porque, assim, os professores da área de humanas em especial, eles são muito malandros, né? Eles gostam de trabalhar com questões abstrata pela abstrata. Eu pegava, não. Vamos trabalhar a questão abstrata a partir da questão concreta. O carro atropelou o poste. Atropelou ou não atropelou? Né? Então, quando você leva para esse lado, você tira o chão dessa argumentação que se tem. Exatamente. Né? E aí tem o tópico terceiro, eu até gostaria de pular esse tópico terceiro hoje, porque ele é mais abrangente e para quem está nos vendo ele pode não fazer muito sentido, que são as universidades e os seus profissionais, né? E aqui eu uso para alfinetar um pouco que digamos assim, a opinião de um professor universitário pode valer uma bolsa de R$ 1.500, né? Eles mudam de opinião. Tem bolsa, eu sou favorável ao projeto. Não tem bolsa, eu sou contra o projeto. Né? E aí eu narro até um episódio na minha universidade em que tinha um projeto de ensino à distância, ainda na gestão do Fernando Henrique Cardoso, que o Paulo Renato de Souza era ministro da Educação, só que não tinha bolsa. Aí meu departamento rejeitou de pronto. Depois mudou o governo, no governo Lula, teve o mesmo projeto, a mesma proposta, e aí tinha a bolsa de R$ 1.400 por mês para cada professor que atuasse no curso, né? Eu, por exemplo, dei uma disciplina de quatro, que era equivalente a 4 cotas, eu recebi 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16, recebi R$ 5.600 pela disciplina. Aí todo mundo achou legal, ninguém ficou contra, né? Mas tem uma questão interessante, que eu digo assim, a universidade, ela está, digamos, calcada
no chamado tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Bom, o ensino é aquilo que todo mundo conhece, o professor passando as tarefas, explicando o conteúdo. A pesquisa seria a produção do novo, mas, ao mesmo tempo, quando você trabalha com uma perspectiva da área de humanas, é o professor aprofundando seus conhecimentos, fazendo as pesquisas novas, elaborando texto, inclusive, produzindo artigos, livros para publicar. E vem aí na ponta, né, na terceira perna do tripé, é a extensão, que é exatamente levar isso à sociedade. Até nós comentamos um pouco na live passada, né? Na live passada, Então, exato. esse levar para a sociedade, digamos assim, é legal, ótimo. O problema é que perceberam que nisso tem aí um nicho para, digamos, vigiar os professores que estão atuando, os profissionais que estão atuando no mercado de trabalho, inclusive os professores que já estão atuando nas escolas de ensino de primeiro e segundo graus, né, nas escolas técnicas, e aí fica exatamente uma coisa, digamos, um tanto monstruosa também, que vale a pena observar isso, né? Então, e agora criaram a chamada curricularização da extensão, que é um volume lá em torno de, depende do curso, em torno de 300 horas, que o aluno tem, o estudante tem que ir aí na condição, dirigido pelo seu orientador, portanto, atualizadíssimo na ideologia de gênero e todos e tudo que você imaginar, ir para a sala de aula, aplicar isso para os professores que estão lá e para os alunos que estão aprendendo. E aí, os alunos do ensino fundamental e médio. E aí você tem um dado muito nefasto nisso, porque esse moderninho que chega lá, ele deixa o professor da disciplina numa condição muito desconfortável, mas ele não tem como rejeitar, ele tem que aceitar esse estagiário que está lá. Avalia o que um professor universitário, pelo menos, que tenha um pouquinho do viés conservador, ele sofre tremendamente, né, professor? Digamos assim, é um ser praticamente em extinção, né? Só que quando ele é o professor, quando o professor é conservador, tem uma perspectiva conservadora, que ele chama lá de liberal conservador, né? Aí, se ele está comandando a extensão, o projeto de extensão, aí é mais tranquilo, porque aí ele manda, né? Certo. Porque nas universidades públicas em particular, você tem a liberdade de cátedra, né? Você é perseguido, tudo, mas você tem a liberdade de cátedra. Ninguém vai corrigir o que você dá na sala de aula. Então, você vai ter problema depois, mas assim, o texto consta na bibliografia, você vai dar um texto e acabou, né? E, portanto, você vai fazer um projeto de extensão, você pode levar esse conteúdo para lá. Mas o constrangedor que eu acho é para o professor que está na sala de aula, lá no colégio. Sim. Porque ele fica diminuído, ele fica, digamos assim, chegou o moderno para falar e eu tenho que me conter na minha posição, entendeu? Esse é o ponto. Agora, tem mais uma questão aqui que eu gostaria de chamar a atenção, seria o capítulo 5, o tópico 5, né? Aí depois vocês fazem os questionamentos, aí eu passo por cima de todos os pontos. Que eu chamo aqui, guiadas pelo espírito do iluminismo francês. Então, as universidades, elas são, digamos assim, o que é que dá o norte nas universidades, no ensino nas universidades? É o iluminismo francês, né? Digamos, é o jacobinismo. Por isso, quando você vê os estudantes rebeldes, né, querendo mudar o mundo, não toma banho, mas quer mudar o mundo, né? Quer dizer, esse é o espírito do jacobino, né? É o jacobinismo, é o iluminismo francês. É a ideia, tanto que é verdade, olha, no curso de História, a Revolução Gloriosa, a Revolução de 1688, a Revolução Inglesa,
ela às vezes nem é estudada. Assim, não valeu, porque foi uma revolução que conciliou, né? Os professores, e aí de todas as áreas, quem estudou e quem não estudou, gosta da Revolução Francesa, porque imaginam que foi uma revolução autêntica do povo na rua, que, né, invade a Bastilha, faz a tomada da Bastilha, e depois promove os julgamentos, passa, né, fala-se até em 90 mil cabeças pela guilhotina, porque assim, isso é o que inspira os professores universitários, essa perspectiva terrorista, porque a Revolução Francesa foi o terror, tanto que tem um período de 4 anos que é chamado, de fato, de período do terror, né? E algo que a Revolução Francesa ela não contribuiu em nada para o desenvolvimento da França, ao contrário. Tem uma obra muito conhecida, chama-se O Antigo Regime e a Revolução, do Alex de Tocqueville. E nesse livro ele mostra, inclusive, tem também sobre a Revolução Francesa do Peter Burke, né? Do Edmund Burke, aliás. Peter Burke é um historiador esquerdista. Do Edmund Burke. Essas duas obras, do Edmund Burke, Revolução em França, e O Antigo Regime e a Revolução, do Alex de Tocqueville, eles vão dar uma outra visão para a gente e vão mostrar, inclusive, o quanto que a Revolução Francesa foi danosa para a sociedade. E o pior, que ela inspirou tudo que veio depois. Hoje, as universidades, eu chamo a atenção nesse capítulo, as universidades são guiadas pelo espírito do iluminismo francês. Não foi pelo iluminismo inglês, não foi pelo iluminismo americano, foi pelo que tinha de pior, né? Então, digamos assim, Danton e Robespierre seriam os arautos, né? E é o que tem de pior na Revolução Francesa. Que acabaram perdendo a cabeça também, falei né? demais, né? Não. Inclusive o Robespierre perdeu a cabecinha dele, né? Perdeu a cabeça. Então, professor, suponhamos um aluno que tenha entrado no curso de História da USP vamos colocar, em 1900 e... Vou chutar, 1993. Então, ele fez... São 4 anos ou 5 anos o curso de História? 4 anos. Então, ele hoje é um professor, certo? Ele terminou, né? E se ele não foi reprovado, porque na USP eles ficam vários anos, né? Que nem o Boulos ficou 8 anos para fazer o curso dele de filosofia, né? Pelo que eu saiba, ele se formou em filosofia. Filosofia charlatânica? Filosofia charlatânica que ele fez? Aí tem, né? Olha, as pessoas têm que passar pelo funil do vestibular. Funil ideológico. 4 anos de graduação. 1 ou 2 anos de iniciação científica, dentro dos 4 anos de graduação. Terminou? Vai para o mestrado. Estou falando daqueles que são o top, né? 2 ou 3 anos de mestrado. Depois, mais 3 a 4 anos de doutorado. Aí ele sai habilitado, digamos assim, para prestar um concurso, para ser professor, né? Então, o que ele tinha aprendido, se ele tinha alguma coisa de conteúdo que trouxe da família, da igreja, de bom da sociedade, tudo leva a crer que esmagou, ficou para trás e muito para trás. Ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho, né? Porque, assim, tudo na sociedade já é controlado pela esquerda. Tudo que você vê na TV, na música, no teatro, tudo que você imaginar, né? Bom, além disso, você tem digamos, um estágio intenso, né? Nesses 4 anos de graduação, mais 2 ou 3 de mestrado e mais 3 ou 4 de doutorado. Então,
E alguns terminam o doutorado e já entram no pós-doutorado com bolsa. Então, é alguém que não vai trabalhar ainda quando está fazendo o pós-doutorado. E às vezes consegue até uma bolsa sanduíche que vai para uma universidade americana ou europeia, pior do que a USP ainda, né? Em termos de doutrinação. Harvard está assim, né, professor? Harvard está assim. Aquela de... Como é que tem? Tem uma que é pior, hein? Pior, nome. Até que o Ben Shapiro usa muito no livro lá. Esqueci. Princeton? Princeton também é ruim, mas tem... Segundo ele, né? Não lembro agora. E Cambridge também está nesse estilo? Tá tudo. Não tem escapatória. Não tem escapatória. É só ver qual que está pior, né? Ver qual que está pior. Olha, para entender de universidade... Uma pergunta que eu tenho para o senhor, né? Nesse período assim, de estratificação da sociedade, né, onde a gente vai nomenclaturando aí, colocando nomenclaturas das tendências de pensamento da sociedade, nós tivemos aí o pré-modernismo, onde a igreja era falada e depois a palavra da igreja ficou sob júdice, né, devido a uma série de fatores. E aí veio o modernismo, onde a ciência teve a voz, o seu lugar de fala, né, como dizem. E aí depois veio o pós-modernismo, né? Aí eu pergunto para o senhor o seguinte: como é chamado, então, esse período, qual a tendência de pensamento que nós temos hoje? Devido às mudanças que nós já tivemos, né? Onde o pré-modernismo era a igreja, depois a ciência, aí passou o indivíduo a ter essa prioridade aí no lugar de fala. E agora, como é que fica com esse período que nós vivemos hoje? Então, o nome de um período, geralmente ele é dado depois, né? Bem depois que se dá o nome a esse período. Por exemplo, o chamado período do mercantilismo, ele não foi... Quem vivia o mercantilismo não chamava o mercantilismo de mercantilismo, né? Sim. Depois é que passa a tratar... O modernismo passou a chamar de pré-modernismo, vivendo o modernismo já, né? Nesse caso. A tendência é depois. Então, o nome que vão colocar nisso, que vai ficar, a gente não sabe. O que as pessoas usam no meio acadêmico é o pós-modernismo, né? Pós-pós. Mas pós-pós não é uma designação apropriada, né? Então, digamos assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas, assim, tem aquela obra do Dalrymple, né? Ele aponta mais ou menos para isso, que essa nossa época seria reconhecida como a época do ressentimento, né? Dos ressentidos. Tem até um autor brasileiro que tem um livro chamado A Era do Ressentimento, né? Mas esse aí é um termo usado, não é por ele, é usado pelo Dalrymple, né? Tanto, inclusive, quando você vê, me refiro ao Pondé, né? Quando você vê os textos do Pondé, depois quando você vai ler as obras do Dalrymple, você vê que o Pondé pegou tudo que tinha lá no Dalrymple, né? Então, de original ele não tem nada, todos aqueles conceitos, toda esse pescar é tudo do Theodore Dalrymple, né? Que é um autor genial, que, aliás, escreve na Gazeta do Povo, né? Semanalmente. A gente vai por exemplo, a frase do intelectual, como é que se diz? O Coulson, né? Que ele falava que o Charles Coulson disse que ninguém é em si mesmo todo o tempo, né? É uma máxima. E aí você percebe que esses homens que não têm bibliografia são narcisistas, né? São soberbos e tal. E aí o Pondé está caindo nessa aí, né? Porque as construções do seu pensamento realmente é uma coxa de retalho aí de intelectuais e filósofos modernos.
Eu até não sei se ele se intitula dono de uma perspectiva, né? Sim. Eu até não sei se ele se... Mas, assim, na vida, se a gente conseguir ter uma ideia, tá maravilhoso, né? Geralmente a Sim, gente não consegue, ou seja, 99% das pessoas não conseguem ter uma ideia própria. Mas se a é gente conseguir reproduzir a dos outros, preferencialmente citando, né? Já está bom demais, bom né? Então, demais. Tá sendo honesto. reproduzir uma perspectiva já está bom demais mesmo, né? Porque boa parte das pessoas, eu estou dizendo, não estou falando do pedreiro, do dono da mercearia, estou falando de professores universitários, né? Então, quando os professores universitários, eles têm uma arrogância muito grande, né? Até porque o meio acadêmico tem isso eu acho que as pessoas do mundo, fora do mundo acadêmico não conhecem, né? No mundo acadêmico tem aquela perspectiva assim, para você fazer parte do meio acadêmico, você tem que dar aula na pós-graduação, lato sensu, no, estrito sensu, mestrado e Uhum. doutorado. Para você dar aula no mestrado e doutorado, você tem que publicar pelo menos um artigo em revista científica todos os anos, revista qualizada, que a gente fala, que tem um ranking lá, A ou B nacional, né? Pelo menos. Então, e como a revista são dos companheiros, todas são dos companheiros, eles publicam lá os trecos e dão nome naquele treco de científico, né? Quando, na verdade, É. não é científico, é um trabalho acadêmico, é uma discussão de texto dos outros, a discussão de alguma coisa, mas não é nada científico, não é inovador, mas eles se sentem cientistas. Então, é, Qualquer coisa que o, ele publique, ele já é um cientista. exatamente, né? Eles são cientistas. Eles se sentem, né? Não é no Será, singular, todos será que é lá. por, será, professor, que por isso nós vemos hoje tantos especialistas? Porque já que, já que eles sabem que vão passar vergonha, né? Então é melhor chamar de especialistas, né? E hoje nós temos muitos especialistas que não sabem de nada, porque se eles sabem de tudo um pouco, eles não sabem profundamente de nada. É o chamado especialista lato sensu, né? Bom, se ele sabe de tudo, logo ele não aprofundou em nada, né? Então, É verdade. e tem até um termo bem chula que as pessoas usam, né? Que não vou explicar, mas todo mundo entende, né? Que é o tal do Aspone, né? Aham. É isso. Tem o assessor e tem também o cientista ou o especialista em coisa nenhuma, né? É, Mas ele é um cientista para todos os efeitos. E aí vem a arrogância e a ideia de que ele, e mais um ou dois, quando for possível, tem uma perspectiva própria de olhar o mundo, né? Quando, na verdade, isso é impossível, né? é E, uma possibilidade. professor, quando que a gente pode, assim, é, definir esse mundo líquido, né? Que, é Bauman, né? Que escreveu, né? Mundo líquido, se eu não Calma. me Eu nunca lembro o nome dele. é Eu Zygmunt tenho um certo Bauman, né? desprezo, eu tenho um certo talvez seja até problema cognitivo, mas eu tenho um certo desprezo por Por essas essa figuras do figura, meio, né? por essas figuras do meio acadêmico, assim, É que demais. Esse mundo líquido, É nossa, quando eu Zygmunt estava Bauman. fazendo minha Zygmunt Bauman. pós-graduação, ele entrou assim em cheio. Eu falei, eu vou ficar afogada, vou me ver afogada aqui com esse mundo líquido. o mundo acadêmico, ele é, assim, ele tem uma arrogância, né, como tem certos amigos nossos que a gente conhece aí, até já Aham, citamos aqui, uma arrogância, mesmo estando apenas reproduzindo frases e aham, montando boas palestras, né? Pegar o caso do Pondé, ele sabe montar boas palestras. aham, E ele monta boas palestras, ele consegue bastante empatia com o público, pelo menos conseguia no passado, né? Porque ele rompeu com todos os conservadores, agora não sei alguém que vai
querer assistir uma palestra dele ou querer ver um vídeo dele, né? Porque, assim, quando você começa a seguir uma pessoa, você vai percebendo que os tiques engraçadinhos que ele tem são sempre os mesmos, né? Então, não tem muita novidade. Mas só voltando à questão inicial que vocês me colocaram, ou seja, essa época, aí eu concordo com o Darwin, seria conhecida muito provavelmente como a era dos ressentidos, né? Porque nunca as pessoas foram tão ressentidas como são agora, né? E aí eu digo, culpa dos pais, né? Que não sabe dar esses limites e paparicam demais. E tudo isso, e esses pais, onde que esses pais aprenderam isso? Aí chega no ponto que eu gosto de falar sempre. Sim. Esses pais aprenderam isso na universidade. Porque geralmente não é assim o filho do pedreiro. Geralmente não é assim o filho da diarista. Geralmente é assim o filho da psicóloga, o filho do professor universitário, do advogado, né? Daqueles que se acham que são altamente sensíveis, né? Que qualquer coisa as pessoas vão ficar ofendidas. Então, nós temos que ter respeito ao diferente. Ora, é um mundo, inclusive, que está se tornando um mundo, além de perigoso, um mundo sem graça, que não pode ter humor, não pode... Sabe, a gente que tem mais idade viveu numa época que a gente ria de todo mundo, né? Você esculhambava com o baixinho, que era toquinho de marrabode, o magrelo, né? Vara de bater pecado, vara de virar tripa, o gordinho, rolho de poço, né? E por aí afora, e todo mundo dava risada, ninguém ficava traumatizado por isso. Agora, se falar isso só concluir, agora se falar isso para uma pessoa, ele vai ter que ter 6 meses de terapia. Fala, Alexandre. Nossa. É por isso que se criou uma Susana Vostoffen, né? A mãe dela era psicóloga, não é isso? Essa semana eu fiz uma live no TikTok e entrou lá a turma do O Amor Venceu o Ódio e fizeram bullying comigo sobre o meu peso, né? Me deram várias receitas gordofóbicas, né? Mas eles podem, né, professor? Eles podem. É a gente que não pode. Agora a sua câmera ficou invertida. Isso. Então eles podem fazer isso. Na minha época, na época que eu era criança, nós tínhamos vários amigos de várias cores, né? Coloridos. E aí eu era chamado de porca solta porque eu era um menino gordinho que corria muito, né? E eu tinha amigos que eram negros que eu chamava de boneco de pinte, chamava até de macaco e tal. Podia, naquela época, a gente podia zoar, brincar. Tá, a sua câmera voltou isso. Então, a gente passava isso numa boa, tranquilo. Hoje, somente um lado pode brincar, zombar, fazer bullying. O outro não pode. Se ele estiver no lado enquadrado como minoria, ele pode fazer tudo, né? Pode fazer tudo. Mas se não tiver... Exato. E aí tem algumas coisas assim, mas muito... Professor, nós estamos já com 43 minutos de live, então vamos fazer o seguinte, vamos para as nossas considerações finais. Então, e na semana que vem a gente vai continuar, mas, professor, é tão maravilhoso a maneira como o senhor coloca e de uma facilidade incrível. Qualquer pessoa realmente entende como está o ambiente acadêmico nos dias de hoje, não é? Então, eu gostaria que, agora, nessas suas considerações, o senhor fez, assim, o comentário dos seus 5 primeiros capítulos, né? O senhor colocou algumas coisas importantes. Então, vamos deixar o nosso internauta, assim, curioso, né? Para a próxima live, o que o senhor teria para nos colocar nos outros
são 48 capítulos, né? O senhor falou, o seu livro? Sim. Isso. Então, os outros 5 capítulos só deixa aí né, uma pitadinha do que a gente vai comentar nessas suas considerações finais e incentivar o nosso internauta a estar conosco para ele entrar nesse mundo aí que muitos pais não sabem, né, esse mundo que seus filhos vão entrar, porque o ano letivo está terminando, então os alunos estão se preparando, né, para prestar os seus vestibulares, e o ano que vem é universidade, né? A grande parte dos jovens hoje que termina o seu curso médio ou um curso técnico vai enveredar, né, para uma universidade. Então, vamos aí deixar o nosso internauta bem curioso, né, professor? O que Bom, nós vamos ver na próxima live da semana que bom, vem? eu só vou destacar 2 tópicos aqui, que eu acho Ah, que é muito interessante. Bom, aham. eu falar que é interessante, estou fazendo autoelogio, né? Mas tudo bem. É, as ciências humanas são as joias da coroa, né? Então, chama Oh, atenção para esse fato, ou seja, as pessoas têm um certo desprezo pelas ciências humanas e por isso que nós estamos nessa caca que nós estamos hoje, porque deixaram é. as ciências humanas nas mãos dos comunistas. E eles destruíram não só as ciências humanas, como eles destruíram também as outras áreas, inclusive áreas técnicas. Eles foram dominando, ou seja, as ciências humanas é a mais importante das universidades, porque ela dá o tom, ela ensina o que as pessoas vão pensar. Então, o engenheiro ele vai pensar, tem a parte técnica que ele tem que saber, ótimo, não tem como mexer muito. Mas como é que ele usaria, digamos assim, a engenharia? Como é que ele usaria os seus conhecimentos para na sociedade, né? Então, aí ele vai ser um engenheiro ou um arquiteto que vai pensar só em moradia popular, ao invés de pensar em grandes obras, que É. fazer grandes obras permite que as pessoas façam moradias populares. E moradias Uhum. populares por si só não permite grandes obras, né? E o outro ponto, que é o ponto 7, que talvez seja um dos mais pesados do texto, que eu chamo a atenção, o título é As Humanidades, no caso, as ciências humanas, né, amam o totalitarismo. Isso Olha, que as pessoas não olha, entendem. As ciências humanas têm como olha, norte o totalitarismo, olha a só. ditadura do certo contra os errados. Só que os certos são Olha, sempre eles e é norteado pelo, digamos assim, olha. pela o norte do socialismo, digamos, né? Eu só gostaria de É. deixar uma frase para alguém pensar, né? Sim, sim, ótimo. Digamos assim, bom, primeiro, coisa que eu gosto de frisar sempre, as universidades são locais perigosos, são Hum. perigosos. E na universidade, por exemplo, o que é, já falei isso na aula, no nosso papo da semana passada, Aham. que é um bom pedagogo na perspectiva do cidadão comum? Aquele que consegue alfabetizar bem os seus filhos, passar métodos de boa alfabetização. O que é Aham. um bom pedagogo na universidade? O bom pedagogo na universidade é aquele que entendeu em toda a sua plenitude Paulo Freire. Ó. Ou seja, a negação da pedagogia, Ó. né? A Olha negação só. do conhecimento, né? Então, É. seria isso que eu gostaria de chamar a atenção para a gente poder conversar com mais detalhadamente. Ok? Na próxima live. Olha, professor, eu quero agradecer muitíssimo, viu, a sua colaboração. Eu estou muito feliz por poder comentar o seu livro.
Eu desejo assim que o seu livro seja muito conhecido e que ele possa provocar transformações. Esse é o meu desejo, viu? Transformações nas nossas universidades, viu? Muito obrigado. Eu fiz essa contribuição, digamos assim, produzi esse livro como uma contribuição para a sociedade, resultados dos quais provavelmente eu não verei, mas os outros verão. É isso. Obrigado a Ah, vocês. eu desejo que o senhor ainda consiga ver esses frutos, eu desejo mesmo, de coração. Alexandre, você pode fazer as suas considerações e depois eu faço o encerramento, tá bom? Viva Paulo Freire aí tudo, por tudo que ele contribuiu aí, né, para a imbecilidade das universidades, né? A sua Aham. própria esposa foi uma pessoa que ele tentou e não conseguiu alfabetizar, né? Então, enfim, mas vamos falar de coisa boa, né? Nas minhas considerações finais, eu estou muito contente aqui de participar dessa live com o professor Itamar, temos aprendido muito até aqui e com certeza aprenderemos ainda mais. Estamos aprendendo a colocar uma nomenclatura nesse período tão difícil aí da pedagogia do opressor, né? É, Trazem como resultados aí as imbecilidades feitas por esse velho demente comunista. E, enfim, estou ansioso já pela próxima live para saber um pouco mais aí desse quinto capítulo aí do livro do sem professor Itamar. Professor, parabéns mais uma vez, Obrigado. né? Fantástico livro. E na próxima aí, uma outra oportunidade, queremos também conhecer os outros livros aí do senhor. Será um prazer. Será um prazer. professor, eu sei que Obrigado o a senhor tem todos. mais livros, né? O senhor tem pelo menos um que fala de 1964, né? Golpe de Isso, golpe de 64, 1964. o que os livros de história não contaram. É isso, isso. Esse E também sai. até janeiro sai uma nova edição dele, reformulada, com linguajar mais pesado. Ah, Muito bom. Com capítulos e novos, tirei agora, alguns e capítulos. agora, professor, o senhor tem agora material para falar de 2022, não? Vai Vamos ter ter, material para vamos falar ter depois coisa. de 2022. Como Espero que eu não, historiador, espero que eu não tenha que ser o Graciliano escrever na cadeia. Muito embora o Graciliano defendesse coisas horrorosas, né? Que ele é comunista. mas eu quero aqui encorajá-lo. O senhor, como historiador, vai ter muito material aí para escrever 2022. Não sei como seria o título, mas se só fosse o número, já seria bem 2022, no mundo e no Brasil, não sei. Fica aí a sugestão, Boa ideia, boa ideia, boa ideia. né? Então, meu querido internauta, foi maravilhosa essa nossa live. A gente está tão feliz de poder ter o professor Itamar aqui conosco. Eu espero que você continue aqui conosco, aproveite mesmo esse momento. Como o professor mesmo falou, dê o seu like ou o seu dislike, né? As duas coisas são importantes. Faça os seus comentários, nos dê um retorno, não é? E é isso que nós desejamos. Professor, mais uma vez eu quero agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, a sua paciência, a sua gentileza em estar aqui conosco, não é? Ah, Alexandre, muitíssimo obrigada também pela sua disposição aí na parte técnica, porque isso eu não domino mesmo, né? Sem você eu não conseguiria fazer nada mesmo. Os meus agradecimentos também, viu? Tamo E junto. convidar você, internauta, para estar conosco na próxima semana,
Se nós conseguirmos jogar no horário, porque a gente tem essa dificuldade, o nosso horário é toda terça-feira, às 20h30 da noite. Eu espero que a gente consiga, mas se nós não conseguirmos, mesmo assim, nos acompanhe, viu? Esteja conosco. Eu desejo a todos uma semana muito abençoada, que o nosso Deus realmente tenha misericórdia do nosso país, ilumine os governantes que estão agindo nesse momento, porque são vários, né? Temos vários governantes nesse momento, mas que Deus possa estar iluminando esses governantes, né? Então, querido internauta, até a próxima semana. Deus abençoe a todos e que vocês tenham um feliz final de semana, hein? Até lá, até mais.